Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e com uma excelente notícia. Falei isso em vídeos anteriores, mas muita gente perguntou e a gente traz mais detalhes sobre o projeto que tá para proibir que você perca o seu emprego durante essa pandemia. A gente sabe o risco total em que várias empresas estão enfrentando essa dificuldade e, nesse momento, as empresas estão apelando para demissão. Ou seja, se não está vendendo, então vai ter que demitir. Mas está rolando um projeto e esse projeto quer proibir que essas empresas demitam durante a pandemia. Mas como vai ficar? Elas vão continuar recebendo essas pessoas, esses trabalhadores? Segundo o texto, as empresas poderão, no entanto, reduzir a jornada de trabalho desses funcionários, desde que isso não implique redução da remuneração maior do que 20%, tá? Bem, esse projeto de lei proposto na última quinta-feira, dia 8 de abril, tem o intuito de proibir tanto empresas públicas quanto as empresas privadas de demitir os seus funcionários ou suspenderem os contratos de trabalho durante essa pandemia de Covid-19, ainda que, para tanto, seja necessário aderir ao processo de liquidação judicial. De acordo com esse texto, que foi proposto pela deputada Talíria, do PSOL do Rio de Janeiro, o descumprimento da medida resultará em uma multa diária de 0,5% do faturamento mensal de toda empresa. Se for demitir, perde 0,5% de todo o faturamento da empresa como uma forma de pagar uma multa. Aí é um pouco polêmico, mas segue o texto, dizendo o seguinte: as empresas poderão, no entanto, reduzir a jornada de trabalho desses funcionários, desde que isso não implique redução da remuneração maior do que 20%. Além disso, fica proibido qualquer redução salarial dos que ganham até 5 salários mínimos. Se você trabalha numa empresa e ganha até 5 salários mínimos, esse projeto sendo aprovado, então a empresa será obrigada a não demitir, não poderá demitir, tá? O descumprimento, ou seja, caso demita, o descumprimento dessa medida, nesse caso, vai gerar uma multa diária, equivalente a 0,25% de todo o faturamento mensal dessa empresa. As empresas que não demitirem os funcionários ou suspenderem contratos não poderão sofrer nenhuma ação de despejo, ação de dívidas, nem inscritas em dívida ativa ou em serviços de proteção ao crédito. Para essa deputada que está entrando com esse projeto nasceu porque a pandemia da Covid-19 demanda esforços emergenciais, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Segundo ela, o período da pandemia, quando todo mundo se vacinado, vai normalizar e as pessoas vão ficar desempregadas. Então, dá para aguardar, dá para esperar. E ela disse o seguinte: é inadmissível que empresas, para manter os seus lucros intactos, realizem demissões, ou seja, para não ter perca no dinheiro, demita, bota para fora, e aí joga essa bomba para onde? Para o governo, para receber o seguro-desemprego, e aí divide os valores, das contas, paga uma parte, outra parte, enfim, os acordos. Então ela diz, é inadmissível que empresas, para manter os seus lucros intactos, realizem demissões nesse momento delicado. Inclusive a própria OMS determina que o único meio de conter a escalada da contaminação é isolamento dos trabalhadores nas suas casas. Bem, é o seguinte: de acordo com essa deputada, sem garantia de renda, as pessoas não terão como cuidar de si e de suas famílias. Isso é evidente. E ela falou: o efeito a médio prazo é o assustador aumento do desemprego, que já se encontra há anos acima dos 10% da população. Em nota, a Câmara dos Deputados explicou que agora o projeto será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Finanças e Tributação, e também de Constituição e Justiça e de Cidadania, para somente depois ir para a votação dos parlamentares. E agora eu quero saber a sua opinião. Você é a favor desse projeto? Que a empresa seja obrigada a não demitir o funcionário. Mas muita gente pergunta, mas se não pode demitir, e esses funcionários irão receber como? Se a empresa deve estar no vermelho. Bem, segundo essa deputada,
está apresentando esse projeto, vai ter outras opções para que essa empresa não sofra nenhum dano, nenhum problema. Ou seja, teria outras saídas, menos demitir nesse momento. A questão é segurar o funcionário, evitar demitir o funcionário. Mas aí entra a questão também da empresa. A empresa vai viver como? Se as vendas caíram. A queda nas vendas praticamente acontece em todos os segmentos nesse momento. É bem polêmico o projeto, mas a iniciativa é boa. O pensamento, o objetivo é bom de segurar o funcionário na empresa. Eu queria saber a sua opinião nesse momento. Dá a tua opinião, o que é que você acha sobre isso. Se você concorda com esse projeto. Se esse projeto pode vingar ou não. Qual é a sua opinião? É importante saber o que é que você acha. Olha, outra questão também é sobre os saques do FGTS emergencial. Muita gente está perguntando, e os saques do FGTS desse ano? Finalmente, vai começar, ainda tem que aguardar? Gente, olha, durante o primeiro surto dessa pandemia no país, no ano passado, o governo federal havia criado uma série de medidas de contenção dos impostos econômicos, aliás, dos impactos econômicos e de apoio financeiro aos trabalhadores brasileiros diretamente afetados devido aí ao isolamento social. Dentre as medidas, uma das mais importantes no ano passado foi relacionada ao saque emergencial do FGTS. O saque FGTS emergencial foi uma alternativa do governo que liberou a todos os trabalhadores brasileiros que tinham saldo do FGTS disponível o saque de um salário mínimo das contas ativas e inativas do fundo. Logo, o governo conseguiu injetar aproximadamente quase 38 bilhões de reais à economia para mais de 60 milhões de pais e mães de famílias. O benefício ficou disponível para saque entre os meses de junho a dezembro. Para esse ano, a medida também é esperada, principalmente pelo plano da contingência do governo federal, elaborando ainda no final, que foi elaborado justamente no finalzinho do ano passado, para que caso a segunda onda da Covid-19 chegasse no país, o governo tivesse uma estratégia assertiva para a situação. No plano de contingência, o governo redesenhou uma nova liberação do saque emergencial do FGTS aos trabalhadores. A medida deve funcionar nos mesmos moldes do ano passado, liberando assim um saque de até R$ 1.100 nesse ano a todos os cidadãos que têm um saldo nas contas ativas, que é o emprego atual, e inativas em empregos anteriores do fundo. Isso é muito interessante nesse momento. Bem, ainda não há uma data definida para liberar essa nova rodada de saques do FGTS. Primeiro porque o governo se viu obrigado a dar todas as atenções para outras medidas, como a liberação do auxílio emergencial, os novos esforços atuais do governo para reeditar o programa de redução de jornada e salário, que é o bem que deve voltar, e também a antecipação do 13º salário do INSS. Esses são os carros-chefes, estão na frente, mas o FGTS emergencial deve assim ser liberado, assim que começar a pagar a jornada de trabalho, que é o bem, né? O programa que paga aí 25%, 50%, 70% aos trabalhadores que tiverem redução de jornada e redução do trabalho, né? Jornada e redução de salário. 13º já está na expectativa, está na agulha. A expectativa é que isso aconteça a ser liberado a partir do próximo mês de maio. Então, consequentemente, pagando o bem vai ser usado o dinheiro do PIS/PASEP. PIS/PASEP, né, o abono salarial do PIS/PASEP que estava para começar a pagar agora, nesse ano, previsão de maio a junho, foi adiado para pagar só em 2022. Quem estava esperando receber o PIS/PASEP esse ano, espere agora só no próximo ano. Esse ano não sai mais. Por quê? Porque o dinheiro vai ser usado para pagar o bem aos trabalhadores que estão na ativa e vão passar por esse processo de redução de jornada e salário. Tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like. É muito importante você fazer isso. Dá essa horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva. Abraço pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.